Bom dia, irmãos. Bom dia. Temos um professor especial hoje, mas antes de introduzir, aliás, apresentar, em inglês é introduzir, em português apresentar. Não, vamos abrir nossa aula em oração. Senhor Pai, nós te louvamos por um dia bonito. Pedimos, Pai, nos dirige no estudo da Tua Palavra, dá-nos entendimento, que podemos aprender algo, que podemos aplicar às nossas vidas hoje. Esteja com o nosso professor hoje, que use ele, que ele possa explicar bem, Pai. E obrigado por todos que estão aqui presentes hoje. Pedimos também, oramos por qualquer pessoa que ainda estiver caminhando, que pode chegar logo, Pai, tanto dos homens como das mulheres. Dirige-nos durante esse dia todo. No nome de Cristo Jesus, nós te louvamos. Amém. Amém. Então hoje nosso professor será o irmão Guilherme. Eu nem sei o tópico, o tema, né? Mas vamos, pode ver. Bom dia. Bom dia. Deixa eu configurar aqui o celular para ele não desligar. Bem, é uma grande responsabilidade estar aqui desse lado. Geralmente eu ficava do outro lado, mas hoje eu estou desse lado. Agradeço a Deus pela oportunidade e também de servir de apoio ao pastor nesse momento que ele está precisando e tem que se afastar daqui. Bem, vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6. Primeira carta a Timóteo, capítulo 6. E vamos ler dos versos 3 a 5. Acompanhe comigo. Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as santas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, contendas, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que ganho seja piedade. Aparta-te dos tais. Amém. Ao longo da história do cristianismo, os apóstolos de Cristo e também os líderes que estavam na dianteira do rebanho de Deus, eles tiveram uma preocupação particular com uma questão. Eu vou deixar um tempo para vocês pensarem que questão seria essa. Você pode pensar em edificação dos santos, salvação de almas, plantar igrejas em diferentes áreas daquela época. Mas eu não sei, talvez você tenha pensado nisso, mas uma das preocupações era uma doutrina diferente da pregada.
pregada e ensinada por Cristo e seus apóstolos. Em outras palavras, eles estavam preocupados com heresia. Tanto que aqui, 1 Timóteo capítulo 6, o apóstolo Paulo estava dando orientações a Timóteo, seu filho na fé, seu verdadeiro filho na fé, acerca de falsos mestres. Se a gente puder voltar um pouco a epístola aí para 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 e 4, a gente vai ver isso melhor. Quem encontrar pode ler, por favor. Como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para que advertires alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou a genealogias intermináveis, que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Obrigado, Gabriel. Então o apóstolo Paulo deixa Timóteo em Éfeso exatamente para ele tratar de questões dessa natureza, de questões que envolvem heresias, questões que envolvem o ensino de uma outra doutrina que não aquela ensinada pelos apóstolos. Há outras referências também, se nós fôssemos investir tempo nisso, poderíamos também ir para Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, eu creio que dá tempo, vamos lá. Salvo engano, essa é a passagem que fala sobre Éfeso, sobre a igreja de Éfeso. Vamos lá, alguém para ler também? Quem encontrar? Atos capítulo 20, versículos 29 e 30. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão ao rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos a apostasia. O Espírito Santo tinha já revelado ao apóstolo que, mesmo ele tendo ensinado durante muito tempo, cuidado das ovelhas, ensinado o caminho da verdade, ainda assim teriam pessoas que sairiam deles mesmos para pregar coisas que não foram ensinadas. Então, isso era uma questão muito bem observada pelos crentes do primeiro século. Já no primeiro século, nós tínhamos questões de heresia. Já no primeiro século, tínhamos questões dessa natureza. E sendo assim, não somente nessa igreja de Éfeso, a gente vê em outras igrejas também casos assim, igrejas daquela época. Se você lembrar, a gente tem questões de problemas com heresias na igreja em Corinto, na igreja em Colossos e também essa de Éfeso. Eu quero somente ler uma passagem em Colossenses que fala sobre isso, onde o apóstolo vai ensinar os irmãos ali para terem cuidado com essa questão que já estava minando ali aquela igreja. Vamos ler Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Como eu achei, eu vou ler quando vocês também encontrarem. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Diz assim: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. O apóstolo Paulo escreve essa epístola como uma resposta ao relatório que ele recebe do ministro Epáfras, que era o ministro nessa igreja local. E ele deve ter relatado que ali tinham irmãos que estavam ensinando alguma outra doutrina. E se você estudar essa epístola, você verá que a outra doutrina presente aqui era uma espécie de gnosticismo, onde você tinha diferentes ideias e filosofias para somar com a de Cristo, a fim de que você pudesse chegar a ser Deus.
Então o apóstolo escreve essa epístola exatamente para tratar dessa questão principal, mostrando que Cristo é supremo, a supremacia de Cristo. Então, à medida de tudo isso, nós devemos ter cuidado com heresias, com alguma outra doutrina que é ensinada. Seja aqui dentro dessa igreja, que não é o caso, ou quando estamos lá fora, quando estamos em contato com outras pessoas, ou até mesmo na internet, a fim de procurar mais conhecimento nesse sentido. Então, hoje, nesse estudo, a ideia é propor que nós consigamos compreender o que é heresia, qual a postura do cristão frente a heresias, seja aqui na igreja local ou fora da igreja local. E também a gente vai fazer um apanhado breve de quais foram as heresias mais marcantes na história do cristianismo, já naquela época, e também tentando pegar um pouco da nossa era, nos anos 2000, quais são as heresias que têm vindo ao caso. Então, vamos começar primeiro pelo conceito de heresia. No dicionário da língua portuguesa, o significado de heresia, só um dos significados que vai parecer com a ideia original da palavra, em grego, usado na Bíblia. No dicionário você tem diferentes significados. O primeiro, doutrina contrária ao que foi estabelecido pela Igreja Católica como matéria de fé. Aqui você já vê a Igreja Católica como centro do dicionário. Um pastor uma vez disse assim: irmão, não pegue o dicionário Aurélio, obrigado. Porque ele geralmente tem uma inclinação para a Igreja Católica. Esse aqui não é o Aurélio, é o Michaelis. E ele também coloca o primeiro significado, a Igreja Católica. Mas eu vou ler o terceiro significado, que tem uma ideia muito parecida com o que é usado nas Escrituras. Diz assim: teoria ou ideia que contraria ou nega a doutrina definida por um grupo. E esse é o significado mais próximo que a gente encontra nas Escrituras. A palavra grega para heresia, me perdoe a pronúncia, é héreses. Héreses. E na Almeida Corrigida Fiel, para fazer um apanhado, você tem basicamente 9 passagens onde se utiliza essa palavra grega. Mas ela tem diferentes traduções. Em 3 delas é usada a palavra heresia, literalmente. E outras 6, todas elas em Atos, se refere a seita. A tradução está correta, porque sempre alude a esse pensamento, algo distinto daquilo que está presente. E para isso eu quero ler 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, para a gente ver um exemplo dessa palavra usada e como ela foi contundente no uso. Vamos lá para a Epístola de 2 Pedro. Capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Diz assim: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Aqui a palavra heresia está totalmente inclinada àquela ideia de diferença de pensamento, sendo que aqui o pensamento predominante é a verdade das Escrituras, que são os ensinamentos de Cristo, e terão falsos profetas que vão pensar de maneira diferente e vão trazer isso a nós. Então, o significado básico da palavra grega para heresia é escolha, e quando você vai fazer uma conexão com a palavra de Deus, você já tem heresia como uma escolha de pensamento contrário à verdade, que está em oposição à verdade. E, em nosso caso, a verdade das Escrituras, os ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. No entanto, quando ela se refere à seita, você entende claramente que
a palavra heresia ela se estende a um grupo onde você tem pessoas que fazem a escolha de se oporem à verdade ou negarem a verdade. E assim, cria-se um grupo, um partido que bate contra a verdade, contra o grupo que prega a verdade. No caso, nós crentes em Cristo Jesus. Até aqui, alguma dúvida desse conceito de heresia? Ou algum comentário? É bem conhecido o significado de heresia, porque hoje é muito comum a gente conversar sobre isso, né? Há um pensamento diferente. Na verdade, a cada ano você tem novas ideias, novos conceitos, novas perspectivas, mesmo dentro da ciência, que de alguma maneira vem em encontro, em embate com a verdade da palavra de Deus. Seja bem-vindo, meu amigo. E nesse versículo, a heresia é negar o Senhor Jesus Cristo, sua pessoa, e também a redenção. Porque o Senhor que os resgatou. Então, negando Cristo ou o resgate feito por Ele é heresia. Sim, com certeza. E é um tópico da verdade de Deus. É um tópico daquela fé que Judas menciona, que uma vez foi entregue aos santos, o conjunto de todas as doutrinas que repercutem a verdade de Cristo Jesus. Bem lembrado, pastor. Só para acrescentar, ao parecer, existem vários tipos de energia, de heresia. De energia também. Aqui fala heresias de perdição, Que lançam. como que dá o espaço aberto, né? Desculpa, heresia é tipo de quê? De perdição. Heresia de perdição. Perdição. Uhum. Entendi outra coisa. De perdição. Então, em relação a Jesus Cristo, negando Sim. que Ele é o Salvador. E nós vamos ver que muitas heresias do primeiro século, ou melhor, dos 5 primeiros séculos, foram marcantes e elas negavam exatamente alguma particularidade de Cristo. E você não tem como ser salvo negando essas particularidades de Cristo, porque a salvação ela tem que ser aplicável a você considerando o Messias homem e Deus. E o que você falou, Ross, é muito interessante, porque nós vamos ver, quando chegar em o cristão e as heresias, que há heresias de perdição, heresias que te levam a rejeitar o Salvador. E há também heresias que, consequentemente, fazem uma cisão entre os crentes, produzindo mais e mais pecados e levando à destruição de uma igreja local. E sendo assim, a gente entra nesse tópico e eu pergunto, por que deveria ser natural ao crente em Cristo Jesus a rejeição às heresias? Nós devemos rejeitar as heresias, mas por que deveria ser natural essa rejeição? Pense, e se você quiser responder, comente. Se não, não comente. Por que deveria ser natural? Já sabendo do conceito de heresia. Por que deveria ser natural? A rejeição nossa por parte disso. Por causa, o cristão usa muita Bíblia. O cristão usa a Bíblia, tem que usar. Sim, tem. E se nós consideramos, como Gabriel falou, a Bíblia ser a palavra de Deus, a verdade absoluta para a nossa vida, então seria ilógico contrariar a verdade absoluta que já foi revelada para nós. Exatamente, se nós já a recebemos e a aceitamos, é incoerente, é antinatural nós
concordarmos com a heresia, porque elas vão de encontro, frontalmente, contra a verdade. Veja, a heresia, ela é, de certo modo, importante na igreja local, porque ela consegue revelar quem é sincero. Os cristãos sinceros, naturalmente, vão rejeitar as heresias. Vamos lá para 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19. Quem quiser ler, quer achar? Por favor. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 19. Eu lerei. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. O apóstolo Paulo, ele censurou a igreja em Corinto, porque nela havia heresias. Heresias tais que os dividiam. Engraçado, quando ele cita essa parte, ele está mencionando claramente que naquela igreja local tinham heresias, tinham erros doutrinários. E por causa disso é que estava também tendo separação, entre outros problemas. No entanto, ele diz aqui que quem é sincero, os crentes, vão se manifestar, eles vão reparar que há heresias e vão naturalmente se opor àquela situação. Essa deve ser a nossa resposta também. Mas isso vai muito além da sinceridade do cristão, porque nós devemos ter em mente que heresia é pecado, que heresia é uma obra da carne. Isso está escrito em Gálatas 5:20, que trata das obras da carne. Vamos lá ler também Gálatas 5:20. Foi muito bom que o Espírito Santo de Deus inspirou essas palavras, porque dá mais força para rejeitar a heresia. Eu vou ler, diz assim, na verdade eu vou ler desde o versículo 16, creio que está bem. Acompanhe comigo. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões e heresias. E no versículo 21 continua o rol de obras da carne, mas nós paramos por aqui. Interessante que todo pecado ofende ao Senhor. O cristão deveria abominar o pecado. Mas é muito interessante que muitas das vezes os crentes fazem uma vista grossa a determinados tipos de pecado. Se você ver no versículo 19, Deus encabeça os pecados sexuais: adultério, fornicação, impureza, lascívia. Não há dúvidas. Nós podemos e fazemos facilmente uma condenação a um estilo pecaminoso do ponto de vista sexual. Só que há alguns pecados que nós criamos uma certa dúvida para condenar ou para não reparar. E parece-me que heresia é um deles. Assim como glutonarias, bebedice nem tanto, né? Se a gente passar em frente a um bar, nós vamos se opor àquela questão. Então, não tenha dúvida, meu irmão, heresia é pecado. E quem foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo deve abominar esse pecado. Devemos ter muito cuidado com heresias. E como todo pecado tem consequências, sejam elas consequências de relacionamentos, consequências que podem mesmo gerar a morte,
a heresia tem consequências muito perigosas e destrutivas. A gente já viu em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1, que existem heresias de perdição, como foi mencionado pelo Roaz. Essas heresias, elas vão conduzir qualquer pessoa à perdição, ao inferno literal, um sofrimento eterno distante de Deus. Mas também a heresia, ela também gera outros tipos de pecados, e esses pecados a gente pode chamá-los de pecados sociais. São dois que eu li com vocês no versículo 20, são eles, de Gálatas 5, nem precisa aí que eu vou mencionar aqui. São eles: dissensões e pelejas, aqui diz, mas eu acabei lendo um outro livro que dizia a palavra mais antiga, porfia, que também, agora eu não sei se ela é sinônimo de contenda, na verdade, é sinônimo de contenda, aquele debate acalorado. Esses dois pecados são pecados sociais, ou seja, eles são pecados que envolvem pessoas e que geram um desconforto na relação entre pessoas. Pode ser divisão, pode ser ira, pode ser diferentes consequências. E a heresia, naturalmente, ela faz esse tipo de coisa. Porque o herege, ele geralmente quer debater com você. Ele tem uma opinião formada, escolheu estar com aquela opinião, embora seja oposta à verdade. Então ele vai segurar aquela opinião, custe o que custar. Custe o que custar. Isso naturalmente vai levar a debates, aquela discussão acalorada de boca, aquela durabilidade de discurso, onde você ou corre ou fica, mas não vai acabar. Só que isso geralmente gera uma cisão no corpo de Cristo. E muitas heresias na história, elas geraram essa cisão. Uma delas foi aquela heresia de Constantino que gerou a Igreja Católica. Ali foi uma grande cisão que separou os verdadeiros cristãos daqueles cristãos que estavam associados com o Estado, com o governo. Eu separei aqui uma fala de um pastor, que o pastor Robert conhece, e eu peguei o livro dele e estudei meses atrás, onde ele faz um comentário sobre porfia, sobre contenda e dissensão, e ele relaciona esse comentário exatamente com a heresia, com os hereges. O pastor Israel Bjork, ele diz assim: os hereges são caçadores de porfias, contendas, gostam de desafiar para debates, gostam de pegar crentes novos na fé ou retardados espirituais ou descontentes. Interessante, quando eu era jovem, eu ainda sou, né? Mas quando eu era mais jovem, solteiro, nos primeiros anos após a conversão de Cristo, nós ficamos com aquela animação natural de aprender mais a palavra de Deus. E naquela época não existia nem WhatsApp, nem Facebook, nem grupos de conversa na internet, a não ser aqueles fóruns onde vocês escreviam um tópico e mandavam e esperava horas depois para alguém ver e comentar. Tinha que ter toda uma organização para você escrever. E eu fiz parte de alguns, e é incrível como nós jovens gostamos de debater. E muitas das vezes debater por debater. Não necessariamente debater para chegar a uma conclusão. Nós não estamos dispostos a dizer: se você estiver com a razão, eu cedo. Não, é debate sobre debate. E isso é porfia, isso é contenda que geralmente gera uma dissensão, uma divisão por conta do pensamento. Então, tome cuidado, porque essas são as duas consequências dramáticas das heresias. Elas podem conduzir à perdição e elas também geram outros pecados sociais. E quando isso reflete na igreja, meu irmão, é muito triste. Você vê um corpo de Cristo dividido por conta de pensamentos tais que nem deveriam existir. E vale lembrar que aqui não está sendo mencionado uma opinião diferente. Nós temos opiniões diferentes em relação a muitas coisas.
Mas veja, a heresia é uma negação clara da verdade. Ninguém deveria rotular o irmão como herege só porque ele tem um pensamento diferente. Ah, Rosa, você gosta de peixe? Eu também gosto de peixe, mas pode ser que algum irmão não goste de peixe por conta das espinhas. Tudo bem, podemos conviver sem nenhum problema, isso não é heresia. Não precisa brigar, né? Não precisa brigar. Não precisa brigar por isso, a gente tem como conviver corretamente sobre isso. Eu estava conversando com um professor essa semana e nós professores passamos por muitas situações. Ele disse que chegou um pai na escola reclamando do professor porque o professor separou os grupos de trabalho e o filho desse pai caiu num grupo de um jovem que, segundo ele, era pervertido sexualmente. Era um homossexual. E o pai, não sei qual orientação ele era inclinado, mas o pai ficou muito revoltado. Ligou para a diretoria, falou do professor. Só que o professor, ele necessariamente não sabia daquela situação, que o jovem era filho de um pai que era assim assado. Mas a conclusão é que ele conversou com o pai e fez diversas comparações nesse sentido. E o pai entendeu. Porque há certas coisas que a gente tem que entender que é errado, que é heresia. Mas, veja, há alguns pensamentos que a gente pode conviver juntos. E dentro de uma escola isso é muito interessante, porque se você quer que seu filho vá para uma escola que seja isento de tudo isso, muito provavelmente você vai ter que colocar ele numa escola confessional, porque dentro de escolas isso já foi superado. Mas dentro da igreja local, heresia tem que ser superada de outra forma, rejeitando o pecado. Bem, e como a gente lida com cristãos hereges? Como a gente lida? Você já pensou sobre isso? Se a igreja tiver crentes hereges, ou se lá fora tiver uma pessoa que confessa a Cristo Jesus, que diz que foi lavada pelo sangue de Jesus, que creu no sacrifício de Jesus, mas está literalmente em oposição à verdade. Como se espera agir nesse sentido? Alguém já pensou sobre isso? Já estudou sobre isso? Como a gente pode agir nesse sentido? Pense comigo. O pastor já deve ter estudado muito. Isso está recatado aqui. Com Gálatas fala encaminhar e tal, com o espírito de mansidão, se alguém for surpreendido Em alguma ofensa, não é? Se considerando a nós mesmos. Sendo que o tal leva o nome de Cristo, né? Então, você sendo um crente, né? Você tem, de certa forma, uma obrigação ali de orientá-lo, né? Sim. As suas atitudes. É interessante. Se é pecado, se o crente está cometendo pecado, devemos chamar a atenção dele para o comportamento adequado dos santos pela palavra. Exatamente. Esse é um dos primeiros pontos a se tratar com crentes hereges. Mas vamos ver uma medida mais adiante em Tito, capítulo 3, versículo 10. Tito, capítulo 3, versículo 10. Tito. Interessante que as duas epístolas de Timóteo e de Tito, elas versam sobre isso, elas têm temas relevantes tratando-se de heresias ou de alguma outra doutrina. E é muito, eu diria, consolador que eles, sendo jovens e orientados pelo apóstolo Paulo, receberam instruções tão importantes para tratar desse assunto. Diz assim Tito 3,10: algum herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o.
Novamente, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam. É interessante que o que nós pensamos é verdadeiro. Deve-se chamar a atenção do irmão. É um pecado, assim como outros pecados. Devemos chamar a atenção dos irmãos que estão incorrendo em pecado para que se adequem à verdade, obedeçam a Deus, obedeçam ao Senhor Jesus. No entanto, segue aquela orientação dos evangelhos, né? Que eu posso até me equivocar porque eu não estou lembrado do texto bíblico. Que você chama a pessoa, você e ele, conversa sobre a questão, é caminhada. Se ele não atender, chama 2 ou mais, no caso a igreja, e conversa sobre isso, para que o irmão tenha conhecimento e possa tomar uma decisão de mudança. Depois disso, consideram como um publicano. Aqui não é diferente. E o interessante é que o apóstolo ele fala em 2 linhas sobre essa situação, o Tito. Em 2 linhas. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita. Ele não fez todo aquele aparato como no Evangelho. E penso eu que isso é em relação ao fato de que uma pessoa herege geralmente não vai dar-se por vencido. Não vai dar-se por vencido. Hoje nós temos, infelizmente, discussões acaloradas de pontos de vista políticos. Na minha escola é interessante que você tem que se posicionar em relação a A ou B. Eu costumo dizer que eu não penso nem em presidente A, nem em presidente B. Eu estou esperando o Senhor Jesus. Ele virá e resolverá os problemas dessa terra. Não penso que presidente A ou B irá resolver a situação. É óbvio que o partido tal, do presidente tal, tem suas inclinações contrárias à palavra de Deus. E isso deve ser considerado, deve ser mencionado. Mas o homem não resolverá o problema dessa nação, nem dessa terra. Somente Jesus Cristo, no milênio. Mas nessas discussões você vê exatamente uma semelhança ao homem herege. Discute, bate boca, e não se chega a lugar nenhum. Um vai para lá e outro vai para cá, e cada um continua com o mesmo pensamento. Não tem base. Não tem paz, exatamente. Não tem fundamento. Não tem fundamento. Então, no caso de pessoas hereges, é nesse sentido. Não ouviu uma vez, não ouviu outra, você deve evitar. Evitar é exatamente manter-se separado, manter-se distante. Porque, por mais que você, no seu íntimo, tenha anseio daquela alma ser salva, a Bíblia não recomenda, não orienta você ficar lá como aquele prego, tá? Numa madeira, difícil, você vai lá um dia, martelo, até ver se ele entra totalmente. Não, a Bíblia já pensa sobre isso. E na igreja local isso aqui significa uma excomunhão implícita. Você tem que tratar essa questão Vou consertar um martelo. e acaba que a pessoa é retirada da comunhão. Meus irmãos, a verdade de Cristo unirá os que creram nele, mas a heresia naturalmente não coexistirá pacificamente com a verdade. Vamos ver lá na oração de Cristo algo sobre isso. Vamos lá em João 17. João 17, o Evangelho de João. João 17. Evangelho de João. Versículos 22 e 23. Versículos 22 e 23. Alguém para ler? Por favor. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade,
É 16, né? Capítulo 16. Não. Capítulo 17, 22 e 23. Tá certo. Tá certo. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Amém. A verdade de Cristo, ela naturalmente manterá os irmãos que creram em Cristo Jesus e que estão em comunhão unidos. Só que a verdade se opõe à mentira, e a mentira tem a ver com heresia. Logo, a heresia vai fazer naturalmente uma cisão no corpo de Cristo. É interessante que em casa eu converso sempre com a minha esposa que qualquer coisa que venha a cercar o núcleo familiar a ponto de querer entrar e dividir, seja filosofias, sejam parentes, sejam irmãos, sejam amigos, sejam inimigos, é realmente inaceitável. Deus se preocupa com a sua igreja. Deus se preocupa com a sua igreja, essa igreja local. E é importante que qualquer evento, qualquer alvo, qualquer filosofia que interfira na nossa união, unidade, seja rejeitada. É por isso que também rejeitamos as heresias. Quando vocês casarem, vocês vão ver claramente que a nossa família é um pedaço do céu, é um núcleo muito importante e tem muitas coisas que querem interferir na nossa família. Muitas coisas. E eu espero em Deus que vocês possam se lembrar disso, porque a batalha é diária, é constante. E você sempre tem que tratar com a sua família, não com as coisas de fora, mas com a sua família. Porque se eles estiverem munidos da verdade, eles vão rejeitar as interferências externas. Pois bem, nós já aprendemos sobre o conceito de heresia, sobre o nosso papel frente às heresias. Agora, eu separei algumas heresias que marcaram o cristianismo. Eu ia cometer um erro muito grande, porque eu ia falar de algumas, mas eu comecei a ver que são muitas. Então, é melhor me concentrar em uma área e falar sobre elas, porque, caramba, é muita coisa mesmo. Bom, eu preparei um material, esse aí volta para o slide 1. Vai voltar na apresentação. Bom, pessoal, se tiver algum erro de animação, me desculpe. Dá para todo mundo chegar, né? Esse aí. Bom, agora sim. Bem, antes de iniciar, é importante a gente entender que já no primeiro século, como nós lemos aqui em Atos e em outras passagens da Bíblia, após Atos, já existiam heresias. Heresias tais que realmente faziam uma separação da verdade e da mentira. Mas, com o curso do cristianismo, vieram muitas outras heresias. E algumas delas foram muito importantes e memoráveis. E talvez vocês consigam lembrar de algumas. À medida que eu falo, eu quero que vocês façam um exercício mental de reconhecerem de antemão se isso é correto ou errado. Nem precisa falar, ou se quiser mencionar, tudo bem, mas faça esse exercício mental. Eu separei heresias históricas sobre a pessoa de Cristo. Cristo, uma pessoa muito controversa para muitas pessoas. Para nós, graças a Deus que temos o Espírito Santo, não é tão difícil compreender Cristo. Vamos lá ver. A primeira é o ebionismo. Para você entender esse gráfico, o círculo é a pessoa de Cristo. Divide-se em duas naturezas. Tem um apontador. Tem pontador lá também. Não? É o esse. Muito bem. O círculo é a pessoa de Cristo. E aqui estão as duas naturezas.
as heresias históricas sobre a pessoa de Cristo geralmente falavam da natureza de Cristo. Negavam um com outra coisa. O ebionismo, por exemplo, ele negou a natureza divina de Cristo. Eu fiz um apanhado e eu vou falar aqui para você brevemente sobre essa heresia que virou uma seita, ebionismo. E eram judaizantes do século II que negavam a genuína divindade de Jesus. A heresia girava em torno de que Cristo recebeu o Espírito após o batismo de João. Ele não foi pré-existente. Se você pudesse analisar isso, onde está errado aí? O que está errado aí? Cristo, ele era pré-existente? Sim ou não? Sim, ele era pré-existente. E a gente pode até ver um versículo rapidamente sobre isso em João, capítulo 1, versículo 1. João 1. Evangelho de João 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava lá, ele era pré-existente. E interessante que eu vou mencionar brevemente sobre algumas heresias e seitas modernas, não vou me ater, até porque vocês devem conhecer bastante, mas muitas seitas de hoje, elas naturalmente fizeram uma releitura das heresias do passado. Se eu lhe perguntar uma heresia moderna, uma seita que se baseia no ebionismo, ou pelo menos que importa esse pensamento, você vai dizer claramente, aí já tem até uma na minha cabeça. Então, essa foi uma das primeiras. A segunda foi o docetismo. O docetismo, ele negava a natureza humana de Cristo. Negava a natureza humana de Cristo. Em outras palavras, ele foi proposto por Basílides e Valentino no final do primeiro século. Eles ensinavam que Jesus parecia humano, mas de fato era totalmente Deus. Eu acho que tem um pouco de inveja, né? Porque Cristo ele foi um ser humano que passou por diferentes situações e era humano. Eu me lembro, eu nunca me esqueço, eu não vou lembrar agora, de um relato da mulher samaritana. Eu já tinha lido a Bíblia umas 5 vezes inteira e, caramba, quando eu li esse versículo, me encheu de alegria. Eu vou ler para vocês aqui, é João capítulo 4, versículo 6. Me encheu de alegria porque é mais um detalhe que mostra a natureza humana de Cristo. Diz assim, João 4, 6: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte, e era isso quase a hora 6. E o Senhor Jesus caminhou e se cansou, como eu também me canso, você também se cansa. Isso mostra que ele era assim, homem, sujeito às nossas limitações de cansaço, por exemplo. Então, o docetismo ele fazia essa negação. Interessante que para nós parece muito estranho isso, né? A gente lê a Bíblia e fica claro que Jesus era homem, até porque o sacrifício dele foi aplicado a nós. Mas nessa época parecia que as discussões eram tão acaloradas que eles se embaraçavam com coisas que para nós hoje é simples. O arianismo, eu creio que muitos de vocês conhecem. O arianismo, ele é também uma negação da natureza divina de Cristo, só que há um detalhe, deixa eu ver se eu escrevi aqui. Ela foi uma das heresias cristológicas de impacto. Muitas seitas modernas têm algo a ver com o arianismo. Ele foi proposto por Ário, presbítero de Alexandria. O que veio de bom de Alexandria, né? E no século IV, ele dizia que Cristo foi o primeiro e o mais elevado a ser criado. Negava claramente a genuína divindade de Jesus. E aí você já pensa no sabatismo, né? Que faz uma igualdade do arcanjo Miguel com Jesus, mostrando que ele foi criado num tipo de arianismo. Mas Ário errou. Ele dizia
que Cristo não era divino. Essa também foi uma grande heresia durante o curso do cristianismo. Vamos aqui para a próxima. Aí aqui a gente já tem outras um pouco diferentes. O nestorianismo, deixa eu ver aqui se é isso, eu fiz uma confusão. Ele negava a união das naturezas. Ele fazia uma separação, como se Cristo não fosse inteiramente homem e Deus, ou pelo menos uma das naturezas prevalecesse sobre a outra e assim desse uma ajuda para Cristo nas diferentes situações. Em outras palavras, os nestorianos criam na desunião entre as naturezas humana e divina de Jesus. A gente sabe que isso não é verdade. Ele foi totalmente homem e totalmente Deus. E uma das coisas que marcam essa questão é que, para que o sacrifício de Cristo fosse realmente eficaz sobre nós, ele precisaria ser homem e precisaria ser Deus. Homem para ser aplicável a nós e Deus para ser totalmente compensatório sobre nós. Porque senão deveríamos morrer e nunca chegaríamos a pagar a dívida que tínhamos com Deus. O eutiquianismo ele já negava a distinção da natureza, das duas naturezas. Ele foi proposto por Eutiques Teodósio, II no V século, e eles diziam, os eutiquianos, que a natureza humana de Jesus foi absorvida pela divina para criar uma terceira nova natureza. Isso em alquimia chama tertium quid, um novo elemento. Ou seja, você tem duas coisas conhecidas e você gera uma nova desconhecida, e isso justifica a pessoa de Cristo como se ele fosse especial. E a gente rejeita isso sabendo que Cristo realmente era Deus e homem. Temos outra, o apolinarianismo. Essa é interessante porque ela se atenta na natureza humana de Cristo. E na parte humana eles negam o logos, o espírito. Simplesmente ele quis dizer que Cristo, o espírito dele era dominado pela natureza divina. Ele, de certa forma, as três partes da natureza humana de Cristo, uma era altamente influenciada pela natureza divina, a ponto que ele não poderia ser igual a nós homens, na mesma forma de espírito, alma e corpo. Isso também não é verdade. Ele foi proposto por Apolinário, bispo em Laodiceia. Isso me chamou a atenção, bispo em Laodiceia. No IV século, negava a plenitude da humanidade de Cristo. Em resumo, eles diziam que Cristo não tinha uma mente humana. A mente dele era divina. Era bem diferente da nossa. Então, todas essas heresias, elas, em algum ponto ou outro, negavam uma verdade, negavam particularidades da verdade da Bíblia sobre a natureza de Cristo. Essas heresias são heresias de perdição, porque elas entram exatamente no critério da obra de Jesus. Para a obra de Jesus ser eficaz, ela deveria ser feita por um homem e por um Deus. Isso uma mesma pessoa. Então, você tem aí uma cisão total com a verdade das Escrituras. Quantos de vocês conheciam pelo menos duas dessas heresias? A sua conhecia todas? Não, as duas primeiras eu já ouvi falar. Eu não conhecia com o nome, né? Mas Pensamento é muito conhecido. Pensamento é muito conhecido. E na parte de heresias modernas, se a gente fosse pensar, eu decidi não colocar muitas aqui, ou algumas que chamaram a minha atenção, mas vou somente mencionar. Quando você pensa em sabatismo, mormonismo, movimento carismático, você vê claramente uma importação, uma releitura
de alguns pensamentos desses. O sabatismo, como eu disse, ele nega que Cristo realmente é Deus. Eles colocam Cristo à semelhança do arcanjo Miguel, fazendo aquela interpretação em Daniel, e não é verdade. Não é verdade. Cristo criou o arcanjo Miguel. Cristo não foi criado. E quando você pensa no mormonismo, um ponto de destaque na visão de Joseph, caramba, agora eu me lembro, Joseph Smith. Caramba, eu não ia lembrar sobre o nome dele. Joseph Smith, ele diz que quando recebe a visita de Deus e Jesus, ele vê dois homens. Lembrando que Deus é Espírito. E Jesus, na visão dele, claramente era menor do que Deus. E ele também põe Jesus como irmão de Satanás. Eu não entendo como ele conseguiu ter essa visão, que realmente não foi uma visão. Porque Cristo foi criado. Ok, Do ponto de vista deles. também que Cristo foi criado. Então, Satanás, Cristo, irmãos. Sim. Então, quando você for examinar essas seitas modernas, pense se de alguma maneira eles reduzem ou até mesmo esticam alguma particularidade da pessoa de Cristo. Porque geralmente as seitas fazem isso. Parece que elas têm uma inveja de Cristo em algum sentido, porque Cristo é muito atacado nesse sentido. O movimento carismático, por exemplo, você pode não pensar, mas para o movimento carismático há uma espécie de Deus do mal e Deus do bem. Tanto que Satanás é supervalorizado, como se Deus estivesse no embate com Satanás. E claramente as Escrituras não mostram isso. Pelo contrário, Deus sabe o que está fazendo, sabe o início e o fim da história do homem. E não há, apesar de que Satanás coopera contra as obras de Deus, mas não há nenhuma questão que possa realmente dizer que Satanás está brigando com Deus, não. Pois bem, irmãos, à vista de tudo isso, é muito importante e necessário que nós, crentes em Cristo, cristãos verdadeiros, nos afastemos de qualquer movimento, filosofia, pessoas, pensamentos que estão em oposição com a verdade. Em outras palavras, nos afastemos das heresias. E que as heresias nunca sejam coisas que venham separar nós de uma verdadeira comunhão, de uma verdadeira unidade. Porque, meus irmãos, o que tem de igreja hoje em cada esquina, por conta de questões desse tipo, não é pouco, é muito mesmo. Que a gente possa manter a unidade em meio a tanta questão desse tipo. Alguém tem alguma dúvida? Se ficar alguma dúvida sobre isso, depois a gente conversa, que eu também estava aprendendo bem sobre isso. Eu já ouvi falar de um crente, né, lá do trabalho, que ele chegou a levantar uma certa dúvida, ele falando que o inferno não queima, não faz calor, diz que faz frio. Faz frio no inferno. Então aquele relato de Lázaro, do Guido de Lázaro, não é verdade. Hoje estão pegando certas questões de como se o inferno realmente é calor, frio, e dizendo que... É para você ter ideia, quando eu era jovem... O contrário, né? Quando eu era jovem, eu estava naquela sede por conhecimento e eu estava querendo comprar livro. Né? Eu sempre pedi a Deus que me desse sabedoria para comprar livros. Eu vi um que me chamou muita atenção pela capa e pelo título. Era assim, 60 minutos no inferno. Sim, caramba. Aí, as primeiras páginas do prefácio dizia que era uma pessoa que tinha ido no inferno, passado 60 minutos e visto tudo, e Deus deixou ele voltar para contar a história. Eu já disse, não é melhor ficar longe desse livro, porque não deve ter nada a ver com as escrituras. Porque as pessoas têm uma visão do inferno que, se a mente vai pensar fora das escrituras, ela consegue imaginar muitas coisas. Inclusive há até ilustrações, desenhos sobre isso. E
em contraponto, também tem aqueles que passaram 10 minutos no céu. Acho que por inveja do apóstolo Paulo, que foi lá no terceiro e nem pôde dizer o que viu ali, né? Muito bem. E aí, outra dúvida, comentário? Todos esses negam algo como a salvação. Na Bíblia, Deus é chamado, por exemplo, da nação de Israel, o Redentor de Israel. O que é um Redentor? Vem da palavra Goel. O Redentor tem que ser da família para poder agir, para ajudar o outro. Agora, Deus é Deus, é divino. Ele criou o homem. O homem é criatura, foi criado por Deus. Mas como é que Deus então pode redimir o povo e o mundo? Ele tem que se tornar homem. Logicamente, ele não deixa de ser Deus, mas ele nasceu homem, da linhagem de Davi. Fisicamente nasceu, então ele tinha corpo igual a nós. E podemos ver muitas profecias acerca de Cristo, mas ele é o Deus homem. E essa expressão é muito legítima quando você lê a Bíblia. Deus, homem. Em João a gente vê... E a primeira profecia acerca de Cristo está em Gênesis 3,15. Já dizia que ele ia vir como homem. Ia vir como homem. Também diz que esse derramamento de sangue não era possível tirar pecado, era preciso derramar sangue. Como, né? De quem? O sangue de quem? Quem poderia ser digno de ser derramado sangue para que tirasse o pecado de uma humanidade toda? O pecador não podia fazer O pecador não podia. Não ia ter tanto Porque sangue. se o sangue dele era o pecado. impuro, né? O pecado não A poderia. natureza do sangue não era correta. É. Sim. Verdade. Tem que ser divino e tem que ser o Goel. Exatamente. Interessante só para acrescentar que, embora nós ainda estamos aprendendo mais coisas da Bíblia, é importante conhecer bem as Escrituras para não concordar com as heresias ou pegar o exemplo dos bereanos. Eles, quando escutaram o que Paulo estava falando, eles não ficaram, que bom, que beleza, vamos concordar com você. Não, eles não ficaram quietos, eles foram para pesquisar, estudar. E aí a palavra, no idioma original, eles pesquisaram, fizeram um estudo profundo do que realmente o apóstolo estava falando para verificar se realmente é assim, né? E chama-nos para fazer a mesma coisa, estudar, não leiturar, não ler somente, né? Estudar a palavra de Deus. Com certeza. E essa é uma medida sem a qual não pode ser. À medida que você lê a Bíblia e estuda, você vai adquirindo compreensão da verdade. E aí você vai rejeitar naturalmente as heresias. E eu costumo dizer que o crente deve ter um radar. Quando a heresia chega, já lá, prepara o míssil. Tem algo errado com Tem algo isso. errado. Você começa. Lembrando do Iron Dome, né? Uma boa ilustração. Quando o míssil é lançado, ele calcula a trajetória do míssil, vê se vai chegar em algum ponto habitável de Israel e manda detonar. Não vai chegar. Deveria ser a mesma coisa conosco, um radar para rastrear. É interessante, se você deixar de ler a Bíblia um dia, já devem ter 5 heresias novas sendo formuladas e passadas por aí. Então você
já está atrás, né? Meu professor, ele ensinava assim, olha, eu estou dando um conteúdo aqui. Você já tem que ter lido ele antes de eu iniciar o conteúdo, para que vocês possam entender melhor. E quem disse que nós fazemos isso? Jamais, né? Mas com as escrituras é diferente, a gente pode fazer isso, pode tirar muito proveito disso. Eu terminei cedo, né? 10h30, eu estava seriamente preocupado se iria ir para frente ou ir para trás, mas está na média, né? Bem, vamos orar, irmãos, para terminar. Eu vou. Senhor, graça te damos, porque o Senhor tem cuidado de nós, tem nos dado frio, tem nos dado calor, tem nos amparado, dado o que beber, o que comer, o que vestir. Também te agradecemos porque a cada dia o Senhor nos dá graça para compreender a Tua Palavra, à medida que lemos e estudamos, a fim de que estejamos cada vez mais preparados, Senhor, para ensinar a outros, pregar a verdade, a salvação de Cristo também, e estar cientes de que temos muitas heresias ao nosso redor e precisamos rejeitá-las. Obrigado, Pai, por essa oportunidade que o Senhor me concedeu, que tenha sido útil aos meus irmãos, que o Senhor possa nos trazer logo mais tarde, nos dando mais graça para entender a Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo, louvamos. Amém. Amém. Olha, eu pensei que ia ser mais difícil estar aqui. Não foi tanto não. Amém. Obrigado.